Então, vamos iniciar a preparação da pele para os protocolos de harmonizar e peel. Essa paciente já higienizou o rosto com sabonete neutro e shampoozinho Johnson e agora eu vou fazer mais uma higienização com clorexidina de base aquosa a 2%. Após a aplicação de clorexidina, nós vamos fazer uma nova aplicação de soro fisiológico. Após a aplicação do soro fisiológico, faremos a aplicação do mousse de ureia. O mousse de ureia, nessa concentração de 30%, ele é queratolítico. Então, ele vai remover bem as impurezas para que os nossos ativos penetrem de maneira eficaz. O mousse de ureia a 5%, por exemplo, ele serve para hidratação, diferente do que esse que nós utilizamos agora. Então, a Profigi passou mais ou menos uns 3 pumps, Profigi, que já é suficiente para passar no rosto inteiro. Após a aplicação do mousse de ureia, nós iremos esperar 5 minutinhos para que ele haja e depois nós iremos remover esse mousse de ureia com soro. Então, vamos começar o microagulhamento com ativos para clareamento, mas principalmente para estímulo de colágeno e melhora das linhas finas. Desculpa. Normal o paciente espirrar, tá? Que a gente faz estímulo aqui nessa região de fronte, às vezes o paciente espirra até na toxina, né? Então no microagulhamento também é normal, não se assuste.
O caso dessa paciente é um caso que ela apresenta um pouquinho de cicatriz de acne. Então, eu vou aplicar o ATA, o ácido tricloracético, de forma mais localizada aqui, com o cotonetinho, vou fazer algumas camadinhas de ATA para depois aplicar no rosto todo. Então, eu vou deixar essa região fazer um frouxo um pouco mais acentuado. A gente conhece a pele dessa paciente, ela já é paciente de peeling, nós sabemos que ela tem um cuidado bem certinho no pós-peeling, então por isso a gente vai fazer um frouxo mais acentuado. Sempre se lembrem, frouxo mais acentuado a gente não vai fazer em peles que têm manchamento, peles que têm melasma, e a gente tem que reforçar os cuidados pós-peeling para o paciente. Então, como vocês podem ver, nessa região aqui, ó, que eu apliquei o cotonete, ela já tá tendo um frouxo mais intenso e sentido um pouquinho. Então, agora eu vou aplicar no rosto todo e já vou vir neutralizando. Molhei a minha gaze e vou passar no rostinho todo dela. Não vou passar em cima de onde já está com frouxo. Vai precisar mais um pouquinho. Já vou aplicar com a minha gaze aqui na pálpebra inferior. Pode virar para cá um pouquinho. Ao lado esquerdo também já temos frouxo ali nas regiões de cicatriz. Narizinho. Pronto. E já vou começar a neutralizar, iniciando pelas regiões que já estão com frouxo. Então, agora que já neutralizei as áreas de frouxo principais, vou neutralizar o rosto todo. Sempre cuidar para não apertar muito a gaze no rosto do paciente, para não escorrer. Vira para mim um pouquinho. Fica retinho. Eu sempre peço para o paciente, alguma área que ainda está ardendo mais que as outras? O buço? Então, eu venho com o meu neutralizador mais uma vez. Melhorou? Algum outro ponto? Tranquilo? Então, finalizamos o nosso ATA. Após a neutralização do ATA, vamos passar um pouquinho de soro geladinho lá na pele da nossa paciente. Então, agora nós vamos aplicar o selamento de Fenol Safe.
O fenol é sempre importante a gente esfregar ele um pouquinho na pele, porque ele também é esfregaço dependente, tá? Então eu passo e faço uma leve massagem. Finalizado o nosso selamento com Phenol Safe. Então realizamos todas as etapas do Harmonizare Peel e o selamento foi com o nosso protocolo Harmonizare Phenol Safe. É importante avisar um paciente que faz Phenol Safe no rosto todo que é normal ele sentir mais sede nos dias seguintes, sentir a boca seca, o olho seco, tá? Isso faz parte do processo pós-fenol. E ela vai começar essa descamação lá a partir do segundo ou terceiro dia e a gente vai mantendo contato, ela vai mandando foto. É sempre bom manter contato com o paciente de vocês, para em caso de qualquer intercorrência, vocês consigam diagnosticar rapidamente e tratar rapidamente. Mas, seguindo o protocolo Harmonizare Peel, vocês vão ter sucesso nos tratamentos de pele de vocês.